Sejam bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos. Pô, seja bem-vindo, Valtinho. Pega o tenor aí, vamos praticar, Valtinho. Seja bem-vindo todo mundo. O outro que eu não consigo enxergar o nome, o outro também não. Sejam todos bem-vindos, lembrando que toda quarta-feira, toda quinta, ou às vezes a terça, ou às vezes na quinta, tem uma live online, ao vivo, com uma aula 100% gratuita sobre teoria musical, sobre saxofone, sobre um pouco história da música, sobre microfonia, sobre como tocar, como pensar, como estudar e coisitas a mais. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Valtinho, por estar aí. Nayara Adriano, meu amor, acabou de entrar. Olha só que coisa mais linda. Um brother, meu amor. Assim eu fico muito feliz. E mais o pessoal que está entrando. Então, a gente começou ouvindo essa live, tocando Friday Night Cadillac Club, que é do Bob Berg, tive que ler. Esqueci, um dos meus saxofonistas favoritos, Bob Berg, tocando tenor. Só que não era ele, era eu, este que vos fala. Eu, seu narrador favorito, tocando Friday Night Cadillac Club. Um blues que eu gosto muito de tocar, né? Eu gosto de tocar blues, eu gosto de tocar música brasileira, eu gosto de tocar funk, eu gosto de funk americano, eu gosto de tocar música viajante, eu gosto de tocar chorinho, eu gosto de tocar algumas coisas de música clássica, algumas coisas eruditas, eu gosto de tocar baião, eu gosto de tocar tudo que é música que me agrada. E todas elas têm algo em comum, uma sonoridade dentro de um ritmo usando uma ou mais escalas. Então a chamada da live hoje, foi qual relação, né? Não lembro se foi isso que eu fiz. Relação entre acordes e arpejos. Então, acordes e arpejos, né? Então eu vou, enquanto o pessoal está entrando, eu vou fazer um sonzinho aqui para dar uma aquecida e já volto sobre isso. Lembrando que essa live só é possível ao grande Deus Altíssimo, ao amor da minha Nay, a Plander, ao André Luthier, o Adriano Luthier, companhia dos tapetes do meu amigo e mentor Jorge, e mais alguns que, me desculpem, eu não estou lembrando agora. Todos vocês, né, sejam bem-vindos. Vou fazer um som aqui enquanto o pessoal vai estourando a pipoca, eu duvido muito. Vou fazer um som para vocês aqui, 2 minutinhos, e eu já volto no assunto da aula de hoje. Se tocar. Eu não falei que eu ia ficar tocando e ia entrar mais uma galera? Ó, já entrou uma galerinha ali, muito bem, ao lado de cá também. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula gratuita de música, bom humor, gargalhadas e saxofone. E vamos ver. Tá, a chamada é
acordes, arpejos. Então, acordes e arpejos são irmãos gêmeos não idênticos. Então, quando eu falo um arpejo, é um salto, normalmente em terças, feito em notas de uma escala. Eu tinha separado, mas fechou aqui, mas tudo bem. Então, lembre-se, não era aqui. Lembre-se da live passada que eu mostrei para vocês este arpejo, este acorde. Então, ele é um arpejo, um C com 7M significa um Dó maior com sétima maior. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho, para quem entende de partitura, eu tenho uma nota Dó, a terceira nota um Mi, a quinta nota um Sol e a sétima lá em cima um Si. Talvez assim vocês vejam melhor, né? O pentagrama aparece, não aparece, desaparece? Tá. O que acontece? Quando eu pego essas notas e toco essas notas simultaneamente no teclado, que está ali atrás, eu faço assim, Dó, Mi, né? Dó, Mi, Sol, Si, e faço uma acorde em que elas são tocadas simultaneamente. Ou seja, ao mesmo tempo. Isso é um acorde. Se eu passar essas mesmas notas para o meu instrumento melódico, eu acabei de fazer um arpejo. Então, se o pianista fizer Dó, Mi, Sol, Si, ele está tocando um arpejo. Se ele tocar todas essas notas ao mesmo tempo, ele está fazendo um acorde. Qual a importância disso? A importância é que tem uma relação direta entre o que o acordeonista, o violonista, o pianista, o arpista, o guitarrista, o pianista, todos os que fazem harmonia, tem uma relação direta entre o que você vai fazer nos seus instrumentos. Instrumento melódico, pode estar assoviando, como você pode estar tocando um pífaro. Vai estar tocando um pífaro como esse. Ou uma flauta doce, uma flauta transversal, um clarinete, um oboé, uma requinta, um trombone, algo melódico, inclusive um instrumento harmônico que você toca melodias. É diretamente relacionado. Então, o primeiro passo que você deve dar é saber o que está explícito naquele acorde. Por exemplo, como eu falei agora, o arpejo de Dó é igual ao acorde de Dó. Notas iguais, só que tocadas em dois instrumentos, um melódico e o outro harmônico, ou ao mesmo tempo os dois fazendo. Porque aqui você pode fazer até um bicorde ou alguns outros acordes, mas nada assim. Quando você faz um multifônico, você faz um acorde todo complexo, mas não vai estar fazendo em cima. Não tem como fazer, por exemplo, um Dó maior multifônico aqui. Pelo menos eu não aprendi isso até hoje. Né? Você faz uns acordes com 13ª bemol, com uns acordes bem tortos, né? Quando você toca. Ele é agradável, um som agradabilíssimo. É um efeito sonoro, algo contemporâneo, algo de estudo mais avançado, ou quando você vai tocar e sai errado, né? Então é muito engraçado quando você começa a tocar e muitas vezes você não sabe fazer isso, porque está saindo errado a tua sonoridade. Depois você estuda durante muito tempo e descobre que isso é um efeito, vai querer fazer e não sai. Tá? Então, o acorde e o arpejo são interrelacionados, irmãos gêmeos não idênticos. Então, o que você deve fazer? Você deve lembrar que existem vários formatos de acorde, várias tonalidades a serem usadas. Eu dei o exemplo de Dó maior. Né? Dó maior, no sax alto, é um Lá maior. Quando você ouve assim, é algo que você já ouviu alguém estudando em algum instrumento. Lá, 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 lá. 1, 3, 5, 8, repetindo a primeira nota. Aquele arpejo que eu mostrei escrito, que era Dó, Mi, Sol, Si, ele é um arpejo maior, mas não repete o 8. Eu substituo pelo 7. Né? 1, Dó, Mi, Sol, Si. Essa sonoridade, né? Inclusive tem música do Chico Buarque, tem música do Tom Jobim, músicas antigas ou outras que usam esse formato tão natural, tão, digamos, óbvio, né, para fazer. Então, quando você aprende a fazer o certinho, você deve aprender a quebrar isso para fazer algo inédito. Seja na composição ou seja na improvisação.
Então nem sempre você faz algo 100% inédito, mas você põe a tua pitada de identidade e faz algo que ninguém tinha pensado. Nossa, mas ele fez algo tão legal e parecido, mas ficou melhor ou pior. Mas você vai pôr a sua identidade naquela maneira de tocar, né? Por exemplo, esse mesmo arpejo colocado com uma disposição diferente de notas, né? Pode ver, eu descaracterizei completamente o exercício. Não ficou com uma cara de melodia de lá, 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 lá. Fica marchinha de carnaval dos anos 20. Se dá para se dizer assim, né? Um segundo. Isso. O que deve ocorrer? Você deve saber o que vai ocorrer na música teoricamente. Mas você deve também desenvolver a tua intuição para perceber isso instintivamente. Então é bem difícil. Você achar uma escala numa música é bem legal, mas às vezes pode ser que você não ache, porque você não tem essa manha intuitiva de tocar de ouvido, digamos, que é essa, né? Por imitação. O que você faz? Você põe uma música lá, seja Djavan, Beatles, AC/DC, seja lá qual for o gênero, o estilo, a época, e você deve distinguir quais são os sons que combinam. Então, isso é um lado. Lembra, a gente já fez uma live sobre isso. Pô, o que combina com aquilo? Em que tom está aquela música? Modulou para onde? Que acorde que está sendo tocado? Então, isso já é cada vez mais complexo, com níveis cada vez mais altos, né? Vamos voltar à simplicidade. A escala de Dó maior. Dó, Mi, Sol, Si, né? Que eu estou transpondo para o sax alto, né? Então, quando eu ponho esse formato ascendente, que eu fiz agora ele naturalmente outra vez, né? Ele está aqui certinho, Dó, Mi, Sol, Si, para quem sabe ler, né? Eu tenho que saber fazer isso saindo da primeira nota, da segunda, da terceira e da quarta, né? São 4 notas, eu posso acrescentar mais uma se eu quiser. Posso colocar uma nona, posso colocar... Como? Então a pergunta que vem é sempre recorrente. Pô, professor, né? Eu não gosto que faz assim, mas, professor, como é que eu sei qual notas eu vou pôr? Aí eu comparo sempre isso com a ideia de fazer um prato de comida. Pô, professor, será que eu ponho muito sal ou não ponho nessa salada? Vai do teu gosto, vai da tua saúde. Pô, eu gosto sem sal, então não ponha sal. Nossa, eu tenho um paladar viciado, vou encher de sal. Eu vou pôr um pouco de gergelim. Não vou pôr um pouco de gergelim. Sabe, mas como é que eu escolho? Pela experiência de saber qual o sabor aquilo ocasionou. Eu, particularmente, então, quando tenho uma música tocada no formato acorde maior, com sétima maior, como é o caso desse arpejo que eu mostrei, eu adoro, gosto muito de 3 notas. A sétima maior, a nona e a quarta aumentada. Então já tem um pouquinho, uma pitada de um pouquinho mais de uma harmonia um pouco mais rica. Então eu preparei um negócio aqui para vocês, quer ver? Daqui a pouco eu volto no blues. Cadê? Eu acho que é esse. Não, não é esse. Não é esse. Meu Deus, onde é que eu pus? Tá, é esse aqui. Olha só, são 3 acordes nessa bossa, a maneira mais simples. Tem uma cadência simples, 2, 5, 1. Então, se a gente observar, eu tenho o 2 de Dó, que é um Ré menor. Eu tenho o 5 de Dó, que é um Sol 7. E eu tenho o 1 de Dó, que é o Dó com sétima maior. Observe. Perceberam como ficou quadradinho? Eu fiz cada um dos arpejos, 1, 3, 5, no formato exigido. Mas eu vou fazer só no último acorde agora uma inversão do acorde. Eu vou mudar o sabor, colocaria as notas que eu falei que são as minhas favoritas. 2, 5...
três sabores. Ah, mas se você fizesse então o que é mais óbvio, vou fazer exatamente o que está lá de novo. Ó. 1, 3, 5, 7. 5. Se eu fizer dessa maneira, muito tempo, não que não possa fazer, mas é aquela coisa que se transforma em muito evidente. Não se deve deixar tudo evidente. Também não se deve deixar tudo torto, cheio de efeitos. Né? Eu poderia pegar isso aqui e destruir a forma estética. Né? Vamos dar um exemplo bem avacalhado aqui. Ó. Eu conheço algumas figuras que gostam dessa destruição o tempo todo. Não é bem isso, né? Você pode dar uma pitada de fritura no meio do negócio. Voltando um pouquinho mais, né? Você deve procurar estudar todas as escalas em todos os formatos de diversas maneiras. Então, quando eu falo escala de Dó maior, você deve estar tocando Dó maior de tônica a tônica, fazendo o arpejo, mas também saindo da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima nota, de todos os pontos de saída para descobrir qual o sabor, qual o aroma que tem aquela escala saindo daquele ponto. Então, quando você usa os modos gregos, que são o jônico, dórico, eólico, fígio, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo grau, ou seja, eu saio da primeira nota, saio da segunda, da terceira, da quinta, da sexta, da sétima, da nona, eu subo, eu desço, eu faço com notas próximas, notas distantes. Cada vez que eu movimento isso de um jeito, cria-se uma sensação, eu gosto de chamar de sabor. Né? Tá mal passado, tá bem passado. Tá muito apimentado. Não, tá azedo. Ui, estragou. Nossa, tá sem sal, tá sem sabor. Ih, tá mal cozido. Sabe, é uma boa analogia, é um bom comparativo. Você saber, pô, eu não quero que fique assim. Eu vou mudar o formato, eu vou mudar o tempero, a temperatura do que eu estou fazendo, ou do que eu irei fazer. Então, uma coisa legal é que se você toca lentamente as notas mais óbvias, cria-se um grande relaxamento. Se você toca muito rápido, muitas notas e com notas de maior tensão ou que não são tão óbvias, você cria um outro sentido. Então, notas de aproximação, notas de meio tom acima, substituição harmônica, as receitas são centenas. Então, quando me pergunto, pô, mas quantas receitas tem para ser usada? Eu digo, quantas combinações de números são possíveis de serem feitas? Infinitas combinações, com repetição, distância, velocidade e direção. O sabor das notas é uma coisa assim, tem um americano que ele faz uma coisa muito legal. Ele compara com limão, com açúcar, com doce, com sem sal. Então, a tônica, a nota do acorde, a primeira nota, ela cria uma sensação de resolução, de tranquilidade, como é que tem um termo melhor ainda? De relaxamento, realmente relaxou, resolveu. Então, pô, eu lembro que eu perguntava e eu ouço muito isso. Pô, mas como é que eu vou saber que tensionou? Quando é que resolve? Então, eu vou fazer uma frase aqui e observem. Então, isso é uma coisa que tem muito na música ocidental pelas frequências, mas desde os gregos já faziam. Observem como eu vou fazer a frase e vai ficar uma sensação de, pelo amor de Deus, resolva isso. Perceberam quando eu toquei a nota que resolve, né? A tensão das frequências dos modos. Então, isso foi muito legal, porque foi descoberto assim, né, pela a escala dividida, acho que foi Pitágoras, se eu não me engano, dividida por ele já percebeu isso, que entre uma nota e a repetição dela, existiam frequências, ele foi temperando a coisa, depois, com o passar dos milênios,
mas criou-se uma sensação. Então, quando você pega uma escala indiana, uma escala assim que não seja temperada, algumas coisas assim orientais, é um pouco mais difícil, porque é mais complexo a relação disso aí, né? Aí eu não me atrevo a falar a respeito. Falando da nossa realidade, então toda vez que você toca uma escala, faltou a resolução. Então isso criou uma tensão e preciso de um relaxamento. Quando tem isso numa música, do mesmo jeito. Observe. Essa última nota que eu pus, ela não resolveu, ela tensionou buscando a tônica. Vou fazer de novo, parecido a mesma frase, e vou resolver. Conseguiram perceber essa daí? Eu caí no tom, eu resolvi a música. Então, mas quais são os formatos de arpejos? São dezenas? Quais são as combinações de arpejos? São infinitas. Infinitas combinações de acordes com arpejos. Infinitas harmonias. Então, se vocês então existem padrões mais usados, mas existem músicas que são riquíssimas. Então não interessa desde o período barroco, no período medieval, sei lá, até do canto gregoriano com harmonia mais simples, até chegar a Bach, Mozart, Beethoven, Schoenberg, Villa-Lobos, John Coltrane, Michael Brecker, Chris Potter, Hermeto Pascoal. Tem uma infinidade de maneiras de se harmonizar as músicas. Músicas de uma harmonia mais simples até uma mais complexa. A harmonia é a sequência de acordes ou de arpejos que a gente acaba fazendo aqui. Então, quando você começa a arpejar uma escala a partir da primeira ou de qualquer uma das notas, lembrando que arpejo é sempre 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 8, 1, 3, 5, 7, 9. Cada movimento que você fizer produz uma sensação. Observaram? Cada trechinho teve um sabor, uma ideia. Nisso você acaba aplicando isso em vários tipos de música. Quando eu comecei a live ali, eu pus um blues ali, eu estava usando uma ideia de blues. Aí eu fiz um aquecimento aqui enquanto o pessoal estava entrando e eu fiz um blues funkeado, usando uma escala pentatônica. Então, o sobrenome, então, eu usando uma escala de Si pentatônico, é diferente de uma escala de Si maior, que faz lembrar um Si menor, que é diferente de um Si diminuto, que é diferente de um Dó maior, que é diferente de um Dó menor harmônico. Sabe? Então, os sobrenomes vão dizer qual é o tempero que foi colocado, qual é o ingrediente. É carne, é salada, é alface, é rúcula, não, é alface careca, é alface não sei. Sabe, são coisas diferentes que lembram um ao outro, que tem temperos diferentes, sabores acentuados ou não. Cada detalhezinho muda a realidade, muda o sabor, o aroma do que você estiver fazendo. Por exemplo, escala cromática. É uma escala com todas as notas, brancas e pretas do piano, né? Todas colocadas em sequência. É uma escala, digamos assim, mágica, porque se você souber usar, ela cabe em tudo. Observem, na mesma cadência 2-5-1 de Dó maior. Então é uma escala que tem assim, tensão, relaxamento o tempo todo. Se eu fizer isso lentamente, vocês vão observar que tem coisa ruim e coisa boa. Olha só. Observaram como algumas notas ficaram completamente tensionando e outras relaxando?
porque não combinavam ou combinavam demais. Então tem uma coisa da frequência, é que então as frequências em hertz, quando você ouve um som, então o ar está vibrando, sendo dividido em frequências. Então o Lá de afinação, que é o Lá central, se não me engano, do piano, é um Lá de 440 hertz, ou seja, vibra, faz uma frequência no ar de 440 vezes por segundo. Quanto mais grave, mais baixa a frequência. Quanto mais alta, maior a frequência. Lembra daquela história de fazer um exame de audiometria? Eles colocando uma frequência super baixa. Você diz que não está ouvindo nada. Aí você começa a ouvir algo e depois passa com uma frequência super alta, até que você deixa de ouvir. Então, cada pessoa tem uma distância de percepção entre aonde começa a ouvir e aonde termina. Com a idade, com ter ouvido muita música alta, né, você vai perdendo essa percepção de frequências. Então, quando você começa a combinar no ar essas frequências, elas têm números matemáticos, por exemplo, como o Lá 440. Só que se você coloca notas que estão, digamos, com números que não se combinam, como seriam números que combinam? Por exemplo, 4 com 8 com 12, com 2, com 16, eles se encaixam. Mas 4 com 8 e 1,5 não dá certo. E 3 e 7 fica muito assim, a não ser que haja outras combinações que vão atenuando isso. Então, ó, notas que não combinam nada com essa base aqui. Perceberam como criou-se uma tensão ruim, um mal-estar, elas atravessadas, tensionando demais. Então, vou fazer agora um outro tipo de musiquinha. Cadê onde é que eu estava? Meu Deus do céu, tá aqui. Agora eu vou tocar para vocês uma coisa um pouquinho diferente, eu quero que vocês observem. Quando eu estou fazendo isso, eu estou mudando agora o formato da escala. Tem a ver, então, com o que a gente fez na live, a aula passada. Ó, observe. Deixa eu ver se consigo aumentar. Eu tenho mais escalas sendo usadas. Conseguiram ver? Acho que sim. No Instagram não está pegando, por quê? Pegou muito forte, tá? Deixa eu aumentar essa luz aqui, só um pouquinho. Então, quando você vai pegar escalas diferentes, você tem que conseguir mudar de uma escala para outra. O Instagram está conseguindo ver aí? Acho que não, né? Tem horas que aparece, tem horas que não aparece. Então, eu tenho mais escalas aqui. Vamos ver se assim aparece. Acho que não, né, gente? Então, eu tenho mais escalas sendo usadas. Quando eu tenho mais escalas, o que tem que acontecer? Eu tenho que conseguir intercalar as minhas ideias nessas escalas. Quando eu estava usando uma escala só e saía... eu vi ali, não dava para ver, não entendi o que aconteceu. Tá. Agora há pouco dava para ver tudo, agora não dá para ver nada. Mas olha só. São 4 escalas. Lá maior, Sol maior, repetindo, Dó, Si bemol, Dó, Mi bemol. Essas escalas, então, têm uma duração. Então, quando eu falo de improvisação, você tem que aprender a improvisar sem regras, sem base, sem nada. Saber brincar, como se você fosse um perdido na ilha que achou uma flauta, ou produziu. E a única coisa que você tem para fazer é tocar livremente a flauta. Não tem regra, não tem harmonia, não tem base, não tem ritmo. Toque, invente o teu som. Uma hora ou outra, aquele movimento vai produzir algo, né? Depois faça isso com uma base, com uma escala só. Depois com 2, depois com várias, depois com vários formatos, tá? Você vai aumentando a dificuldade. Então, eu vou fazer os mesmos formatos que estava daquele Dó, só que agora eu vou fazer em Lá, Sol, Dó, Si bemol, Dó, Mi bemol. E se repete, observe. 1, 2, 3, 4.
Então, conseguiram perceber que eu acompanhei a mudança dos acordes? Uau, que legal! Mas se eu fizer isso ali 5, 6 vezes, o que vai ocorrer? Bom, você está estudando. Ah, poderia ser escala? Sim, poderia ser escala. Lenta ou 1, devagar, 2, ascendente ou descendente. 3, 4. Aí tem a minha desenvoltura em executar tanto o arpejo quanto a escala, relacionado ao acorde que está na harmonia. Então isso é uma bossa. Eu não vou ficar, por exemplo, tem uma certa educação, eu posso fazer movimentos quentes, tensionantes, eu posso relaxar. Isso vai então de uma questão de educação, de estudo, de capacidade, de técnica e de gosto. O gosto. Tem gente que gosta de comer carne sangrando, eu não gosto. Tem gente que gosta de jiló, eu acho horrível. Tá? E assim continua, uma lista infinita. Tá? O que acaba ocorrendo? Você descobre aquilo que é mais agradável nos seus movimentos e na sua música, e naquilo que você estudou, no teu vocabulário, quais as sequências de escalas que mais te agradam. O que você gosta de usar? Quais os tipos, como eu não falei agora, quais tipos de escalas eu vou usar? Qual o arpejo? Qual o formato? Quais as notas que eu acho bem gostosas? Eu acho maravilhoso fazer aquelas notas que eu falei. A quarta aumentada, a nona e a sétima maior. 1, 2, 3, 4. Eu acho bem jazz, bem bossa, bem educadas, com classe. Adoro o som dessas notas. Mais do que a tônica e a terça e a quinta, que são óbvias. 1, 2, 3, 4. Mas entenda, ser óbvio não está errado. Ser tensionado demais não está errado. Vai de uma questão de concepção de como você quer se comportar e em que objetivo que você quer chegar. Né? Minha frase é rápida, porque eu gosto de frases, gente debulhando e fazendo rápido. Gosto muito, mas adoro coisas melódicas bonitas também. Entende? Não é porque eu gosto de uma que eu vou desgostar a outra. Então você vai aprendendo a manusear as ideias, o vocabulário, os sabores que você vai fazer. Então, vocês observaram agora que eu fiz o quê? Eu fiz um formato maior, com sétima maior, escolhi algumas notas, mas eu fiz tudo meio estudado. Então, você deve tentar fazer algo musical, criativo, inédito. Né? Falando de Miles Davis de novo, não faça o que já está lá. O que já está lá, já estou fazendo. Faça algo que não está lá. Eu acho ótimo isso. Então, vou fazer algo diferente de novo. Se eu conseguir. 1, 2, 3, 4. Então, olha só que interessante. Eu fiz coisas que eu já havia feito algumas vezes, mas de uma maneira que eu nunca fiz. E apareceu um movimento ou outro aqui que eu nunca havia feito. Eu gostei do resultado. Eu poderia ter zoado tudo, que nem mostrei agora há pouco, né? Então vai da questão da educação, do conhecimento, da técnica. Porém, quais são os formatos de cadência? Quais foram os formatos de arpejo? Gente, existe formato de arpejo de escala de tudo quanto é jeito. Você escolhe com mais notas, com menos notas, maior, menor, alterado, diminuto, tom inteiro. Você vai descobrindo. Então, por exemplo, se eu toco uma escala de tom inteiro, ela tem um som diferente, uma escala diminuta. Se eu faço uma escala dominante, escala cromática, e não acaba mais. Pentatônica, maior, né? Menor.
a escala árabe. Cada uma teve um jeitinho de vibrar ao nosso ouvido. Tá? Então você aprende que isso funciona ali, não funciona lá, gosto aqui, não gosto ali. Tá? Então um dos formatos assim que eu gosto muito de tocar é o formato do blues. Deixa eu achar aqui agora. Vamos ver se esse eu consigo mostrar para vocês. Então o formato do blues ele é muito legal porque ele usa... esse eu acho que vai aparecer. Ele usa o primeiro acorde de uma escala, no caso o C, que é o Dó. Aí ele usa o quarto, que é o F, que é o Fá. Aí ele volta para o primeiro, ele vai para o quinto, vai para o quatro e volta para o primeiro, para o quinto. E ele se resolve de novo no começo, né? Então ele faz assim, 1, 4, 4, 1, 4, e ele usa isso no formato mais... Cadê? Tá aqui. Ele usa isso no formato mais simples. Então existe o blues jazz, existe o blues que põe sexto, faz cromatismo por sétimo. Então depende da criatividade, da harmonia, do conhecimento do cara que está tocando o blues ou que compôs o blues. Então eu vou tocar para vocês agora, então, a escala de Dó primeiro, com o arpejo que tinha mostrado com a sétima maior, Dó, Mi, Sol, Si. Agora, se eu pegar o Si, né, no sax e fizer o Si bemol aqui, ó, eu estou tocando a sétima menor, um Si bemol, né? Mudou, observe, vou fazer uma e a outra, observe como muda a ideia. Quando eu faço isso, então eu estou fazendo um acorde dominante, um acorde maior com sétima menor. No caso desse blues, ele é um blues em Lá, em Dó, que ele faz isso no Dó, no Fá e no Sol e alterna entre esses acordes. Ó, eu vou tocar junto com eles, o mesmo formato que eu fiz em Dó. Olha só. Voltou pro primeiro. Vocês perceberam como combinou cada um dos acordes? Essa é uma maneira um pouquinho mais complexa. Mas e como é que eu poderia fazer? Nos estudos de escalas, você descobre que se eu fizer apenas a escala de blues na tonalidade, eu já resolvo todos os problemas. É mesmo? Sim, eu não preciso... mas tem notas que não combinam ali. Tudo combina de acordo com o que você põe. Aí que vem a malandragem, né? Então, aí eu vou fazer agora apenas a escala de blues que abrange toda essa música. Vamos lá. Então eu brinquei com 6 notas. 6 notinhas que cabem o tempo todo. Claro, aí você tem que ter um pouco de experiência, porque tem notas que você está tocando nessa escala de blues aqui, que é a escala de Dó maior blues, que não combinam o tempo todo ali. Você então tem que perceber aquilo de tensiona e não tensiona. Certo? Conseguiram entender? Então, por exemplo, o primeiro acorde é Dó. Certo? Eu não posso ficar botando a terça menor e esticando o tempo todo. Olha só. Então eu vou colocar agora a terça menor o tempo todo esticado.
perceberam como, quando eu fiz o dó sustenido, na verdade, o mi, eu estava botando mi bemol, quando eu pus o mi, ele resolveu, eu voltei a tensionar, só que quando eu toco passando nota de passagem. Não deixo a vibração vibrar e chocar com o que está no ar. Entende? Então isso é uma manha, uma coisa que você vai fazendo, aprendendo amadurecimento, sabe? Por experiências. Por isso que eu digo, você tem que ser intrépido, sabe? Assim, tipo, um aventureiro musical. Pô, vou tocar. Aqui tem alguém melhor que eu? Não. Tem alguém se incomodando? Não. Então vou experimentar. Vou fazer uma escala que não era para estar ali. Ah, putz, não gostei. Opa, gostei. Essa nota eu gostei. Esse movimento não. Então, o que eu não gosto, eu procuro não fazer. E o que eu gosto, eu procuro repetir. Certo? Então, toda vez que eu toco alguma coisa, eu tenho algumas saídas que eu sei que produzem um vocabulário saxofonístico. Como, por exemplo, esse trinado, que você já deve ter visto com guitarra de alavanca, gaitinha diatônica de blues, que cai o tempo todo. Olha só. Em qualquer lugar. É meio característico, né, do blues rock, do pop. Como assim como tem coisas no baião, coisas no choro. Existem umas coisas características do gênero. Você vai absorvendo isso com o passar do tempo. Então, o arpejo que você faz no sax é diretamente relacionado com o acorde que o harmonizador do violão, guitarra, piano, acordeão, não interessa qual instrumento está fazendo. Eu digo mas não precisa ser o óbvio. Você está fazendo exatamente o que ele está fazendo. Você pode fazer outras coisas que, a princípio, não estão ali, mas que, de acordo com o teu entendimento, acabam funcionando. Eu vou fazer coisas fora do blues aqui agora. Vou fazer algumas coisas com cromatismo, olha só. Ficou diferente, bem mais tenso, né? Mas eu enchi de informação, eu fui para outro lado. Então, quando você estuda um pouquinho mais da harmonia, que você tem um pouco mais de agilidade, você já passou por todos os tons, você pode mudar. Então, a primeira música que eu toquei... O que eu fiz, meu Deus? Ah, sim. Gostei muito, porque ó, é um blues em si menor. Eu usei pentatônica, escala de blues e cromatismo. Fica ótimo. Então, fechando a live, agradeço a presença de todos. Vou terminar com a primeira música que eu fiz enquanto o pessoal chegava. Agora, enquanto o pessoal sai, observem que eu vou mudar a tonalidade, mas vou usar receitas parecidas com o que eu acabei de comentar. Eu sigo os acordes, eu faço algo que tem uma sonoridade, eu brinco com a música, eu brinco com o cromatismo, eu brinco com a escala, eu brinco com o ritmo. Por quê? Porque eu já fiz experiências e descobri que algumas me agradam mais e outras não. Então eu retiro o que eu não gosto do meu vocabulário. Às vezes elas voltam. E procuro manter aquelas que funcionam bem. Às vezes eu esqueço. Né? Então, só para fechar. Acho muito legal, achei muito legal isso aqui. Acho que eu vou pôr no meu repertório. Observaram aquelas dicas que eu falei agora há pouco? O trinado de um tom e meio, né? Igualzinho de bluseiro. Com um bendezinho feito na boca. Baixei a afinação e voltei. O cromatismo com uma frase...
eu soube usar aquilo que eu estudei. Então, a frase que eu gosto de dizer é: tudo que você estuda, tudo que você ouve, deve ser ouvido atentamente, para não passar despercebido. Nossa, como foi legal isso que eu fiz. Vou relembrar para não esquecer. Adorei o que o cara fez, vou tirar o que está ali. Sabe, ter um ouvido crítico, não um ouvido passivo. Sabe, não tenho ideias musicais. Claro, você não presta atenção nas ideias que produzem, nem que os outros produzem. Com isso, se você fizer isso, você vai criando um vocabulário, aprendendo a distinguir os sabores. Gente, muitíssimo obrigado a todos que estiveram aqui, né? Quem eu cumprimentei, quem eu não consegui cumprimentar, meus amigos, meus brothers, alunos, né? Meu amor, né? Todo mundo aqui. Obrigado, lembrando que semana que vem a gente deve ter uma live na quarta-feira, e é bem provável que seja na quarta, às 8 horas, certo? Live saxofone para todos, quarta-feira, 20 horas, com um assunto inédito, ou não, mas interessante, fazendo um som para vocês e contando um pouco sobre a música, sobre o saxofone. Todos bem-vindos na semana que vem. Rodrigão tá ali, grande tecladista. Felipe, o saxofonista. Filipão, não vai gazetear mais, hein? Reginaldo tá ali. Pilo, esse é demais. Eu não consigo saber mais quem tá aqui, que não aparece mais, gente. Sejam todos bem-vindos a todas as aulas. Não esqueçam, quem não está inscrito, se inscreva na minha bio do Instagram, tem da comunidade Saxofone para Todos do WhatsApp, certo? Não esqueçam de se inscrever, lá sempre tem um assunto interessante, uma parte teórica, uma curiosidade, uma aulinha extra. Saxofone para Todos do WhatsApp, o link está na bio do meu Instagram. Se inscrevam no meu canal do YouTube, é sempre bom, né? Ativem o sininho, todo aquele blá blá blá, para receberem novidades, sempre tem alguma coisinha boa, né? Facebook, Instagram, e WhatsApp e sei lá, YouTube. Aguardo vocês semana que vem. Obrigado, gente. Ótima semana para todos. Tchau. Tchau.